E aí pessoal, beleza? Bruno do Engrenagens do Reino, para mais um vídeo aqui. Dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre a adoção de Maria ou de João, sei lá exatamente quem adotou quem, mas nos últimos momentos de Jesus na cruz, né? Jesus o único discípulo que ficou até o final do processo, né, pelo que dizem, foi João, né? Foi o único que ficou lá até a morte de Jesus. E nesses últimos momentos aí, Jesus olha e vê o último dos seus amigos, né? O mais fiel, aquele que ficou até o final, e pede para ele cuidar de Maria, né? Da mãe de Jesus, né? E também pede para Maria cuidar de João. Então, depois daquilo, Maria passou a morar na casa de João. João passou a cuidar dela como se fosse mãe dele. É um negócio meio, né? Sei lá. Eu confesso que por muitos anos eu passava por essa parte da crucificação durante a minha leitura e eu pulava. Eu nunca parei para tentar entender o que isso significava para mim. Mas o dia que eu parei de fato para buscar um significado para isso, o que Deus me ministrou, né? Bom, eu acho que olhando para a parte natural, né, Jesus estava preocupado com a mãe dele, né? A gente pensa que ele não tinha, sei lá, que ele era totalmente, não, ele estava preocupado que a mãe dele ficasse bem depois que ele partisse, né? E ele tomou cuidado, né? Ele se preocupou em escolher bem quem seria a pessoa que cuidaria da mãe dele, né? Porque todo mundo sabe, né, que mãe é um negócio importante demais. Então, ele escolheu bem, né? Ele escolheu o mais fiel para cuidar da mãe dele. E o que significa isso, então? Jesus une pessoas, né? Acho que é o que ele fez ali. Ele uniu duas pessoas que viviam cada uma a sua história, né? E de repente eles passaram a compartilhar uma história, né? E Jesus faz isso com a gente, né? O tempo todo, né? Inclusive com os nossos pais, né? A gente, sei lá, não sei o que você acredita, se você nasceu por acaso na família que você nasceu, né? Com os pais que você tem, se você tem filhos que não foi nada por acaso, né? Ele escolheu bem quem seria seu pai, quem seria sua mãe, se você já tem filhos, quem seriam seus filhos, né? E uma novidade para você, né? Jesus ama muito seu pai, a sua mãe, seus filhos, e ele te deu uma responsabilidade de cuidar dessas pessoas, né? A gente costuma se olhar, né, e pensar que nós somos eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou não sei o que, eu sou filho do Altíssimo. Mas você já parou para pensar que a sua mãe, que o seu pai também são filhos do Altíssimo e que Jesus ama muito eles, né? Você tem cuidado deles, você tem tratado eles, né, do jeito certo? É uma responsabilidade que a gente não se deu conta ainda que a gente tem, né? A gente só se vê como o personagem principal, né? Eu sou o filho de Deus. Mas eu tive uma experiência que me fez ver Deus, né, como algo além de pai. E eu vou contar um pouquinho agora rapidinho. Eu tinha acabado de passar por um processo bem doloroso, eu tava meio quebrado, assim. E aí eu tava lendo um livro, Tempo de Esperas, né, do padre Fábio de Mello. Eu gosto demais, assim, né? Bruno, sou evangélico, né? Ele é católico. Pra mim, somos todos cristãos, né? Depois eu quero gravar um vídeo para falar disso, mas depois, com calma, a gente fala disso.
Mas eu gostei muito desse livro, né? Um livro em formato de cartas e a história de um jovem estudante de filosofia que está trocando cartas com seu mentor, né? Com um dos professores da faculdade. E aí ele também tá meio quebrado, né? Do mesmo jeito que eu tava quando eu tava lendo, esse jovem também tá. Então, pra mim foi perfeito, né? Eu comecei a ler, e aí é uma menina que ele gostava, que sumiu, foi embora, ele tava meio quebrado, e passou por todo um processo, trocando essas cartas com o professor, né? De autoconhecimento, de crescimento e tal. E aí no final disso, a menina aparece de novo, e ele descobre que o professor dele que estava trocando cartas é o pai dela, e ele fez a menina viajar sem dar tchau pro menino, fez o menino sofrer, porque ele queria preparar o menino, porque ele sabia que o menino ainda não estava pronto para um relacionamento, né? E no final de tudo ele fala: agora você está pronto para cuidar da minha filha. Minha filha é um tesouro muito precioso, e eu queria que você cuidasse do coraçãozinho dela com o cuidado que é devido. E quando eu terminei de ler, né, eu já conhecia a minha esposa, e quando terminei de ler, o Senhor começou a me ministrar e falar mais ou menos nessa linha, né, que tudo que eu tinha passado era para eu cuidar bem, né, da filha de Deus, do coraçãozinho dela, ter o cuidado que ela merece. E pra mim foi muito legal, assim, foi uma conversa com Deus, não com Deus Pai, mas com Deus Sogro. Não sei se você já parou pra pensar que Deus também é seu sogro. E pra mim, assim, abriu minha cabeça, porque, cara, eu não sou o personagem principal dessa história, né? O mundo, ele costuma dizer, não sei se você já ouviu, mas eu escuto bastante isso, que nós temos que ser o protagonista da nossa história, né? É uma frase bonita, agrada aos ouvidos, né? Se imaginar como protagonista da nossa história. E eu não sei, assim, sinceramente, o quanto que essa frase está alinhada com o Evangelho, tá? Com a palavra de Deus, porque o Evangelho me diz: diminua, se sacrifique, seja o menor. E eu não sei o quanto que isso está em linha com o seu protagonista, né? Eu acho que Jesus tem que ser o protagonista da minha história. E aí, por último, eu só queria compartilhar uma história, mais uma, sobre um pastor que eu ouvi. Ele contou que foi num evento e que ele decidiu que durante aquele evento ele ia ajudar uma das pessoas da igreja dele que tinha levado uma criança pequena, e ele falou: ó, para você aproveitar o evento, eu vou ficar com cuidar do seu filho, tá bom? E aí ele ficou cuidando do filho dessa pessoa durante um evento lá da igreja. O que aconteceu? O menininho queria ficar andando, eu chamo de colo de cabeça com a minha filha, né? Minha filha deu esse nome e agora é o nome oficial. Quando você põe uma criança nos ombros. E aí o pastor ficou andando com essa criança nos ombros e começou a pesar, começou a doer. E o que aconteceu, né? Ele colocava a criança no chão para descansar um pouquinho, a criança já estava puxando, né, a roupa dele para ele colocar de novo nos ombros. E foi basicamente esse o dia dele, tá? No final do dia, quando ele foi devolver a criança, ele perguntou, né, pro menino por que ele gostava tanto de ficar no ombro. E o menino responde que porque ele se sentia importante, porque fazia ele se sentir grande. E de repente, né, o Senhor ministrou aquele pastor e falou assim: essa é a essência do Evangelho, né? Você se sacrificar, você sentir dor, você se desgastar para que os outros percebam como eles são importantes, para que os outros encontrem alívio, para que os outros encontrem alívio no sentimento de inferioridade, nas suas dores, nas suas lutas, né? E eu achei fantástico essa experiência, né? Porque a gente não pensa tanto nisso, né? Eu acho que se sacrificar pelo outro, a gente só pensa que se for para de alguma forma
fazer aquele outro vir para minha igreja, né? Ou sei lá, mas se sacrificar, né? Ofertar, um ato de bondade, ele não tem que ser esperando algo em troca. Tem que ser porque você quer o bem daquela outra pessoa, porque você quer que aquela outra pessoa se sinta melhor, perceba que ela também é importante, né? Então, é isso que eu queria dizer hoje, tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho aí para você receber as notificações quando chegar algum vídeo novo, tá bom? Deixa seus comentários aí se você tem mais alguma história nessa linha aí, se você já sabia que Deus era seu sogro também. Quero muito ouvir vocês, viu? Valeu, pessoal!